Olá pessoal, boa tarde. Começar uma live aqui com o grande jornalista Marcelo Alonso, um ícone, né? Com certeza aí o maior nome da história do jornalismo marcial. Já vou chamá-lo aqui para a gente dar início a essa live. É sempre uma honra conversar com o Marcelo, né? Já tive a honra de falar alguma vez. Grande Floresto. Tudo Como é bem? que você está, meu irmão? Beleza. E aí, galera? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nossa. Tudo beleza, cara. Deixa eu puxar mais essa luz aqui. Pô, no Instagram a luz é mais... meio bizarra, né? Aí. Acho que tá melhor Ô agora. Alonso, semana passada eu completei, né, 200 lives e você com certeza representa aí, sei lá, uns 5% dessa quantidade de live aí que eu já fiz no canal, e sempre conversar com você é uma honra absurda por Prazer é meu, toda a sua cara. Eu história. vou ganhar o troféu Rei Bianchi aí do MMA Debate, né? O Rei Bianchi criaram um troféu lá pro programa do Danilo Gentili, né? Que é o troféu Rei Bianchi, que é o cara que mais foi, né, cara? Foi 9 vezes. Rei Bianchi é muito meu amigo, sou fã dele. Eu vou ser sou o Rei Bianchi do teu programa, que honra. Ainda bem que você não cobra o AdSense, né, proporcional assim, senão eu estava Pô, tá ferrado. doido, que Você isso, rapaz. representa muito se eu posso dizer assim, apesar de ser um canal pequeno, mas é um canal consolidado graças a ter tido a oportunidade de dentro desses 200 nomes, ter entrevistado pessoas como você, Que sempre dá honra, uma né, moral cara? muito grande aqui pro canal, e é uma honra falar com você, como eu falei, você de fato é um pioneiro, né? Se existe um canal como o meu e outros, é graças a você que quebrou pedra ali no passado, né? Esse seu pioneirismo e 30 anos de trabalho pautado com ética e um jornalismo sério, então é sempre uma honra e uma aula conversar com você, meu amigo. Prazer todo meu, meu irmão. Aqui é papo de amigo. Vamos bater um papo aí. Sempre os papos aqui a gente nem sente, né? Vai 1 hora, a gente nem percebe a galera aí entrando. Porra, bata um papo com a gente à vontade aí, pessoal. Vi até o mestre Peixotinho aqui, rapaz, passando aqui. Que honra, hein? Porra. Um ícone. O mestre Márcio Santos também está aí. Caramba, só fera, brabíssimos. Mas Todo vamos mundo para te lá. prestigiar. Porra, Então, vamos. nossa, vou tentar fazer algumas perguntas, fugir daquele clichê, qual a sua melhor foto, aquela coisa que a gente já, das 7 entrevistas que eu já fiz com você antes, a gente já falou sobre muitos assuntos. Vou falar um pouco sobre alguma coisa do jornalismo, algumas opiniões suas sobre jornalismo, pautar alguns temas, também falar algumas opiniões suas sobre o MMA em 2021 e uma perspectiva sua como jornalista, os seus planos para 2022 e para o nosso MMA também. Então, a primeira pergunta, né, fala para a gente como é que foi o seu ano, né? Eu, olhando assim de fora, sempre acompanho o seu trabalho e reputo assim, formidável 2 coisas que você fez, que é o depois do gongo, que você conseguiu fazer o pessoal ficar acordado até às vezes 3, 4 horas da manhã. Primeiro os atletas, né? O Shogun ficar acordado igual na última semana. E também o pessoal, quando você vê lá, tem 1000 pessoas, uma coisa assim. Como que surge a ideia assim, que muitas vezes tem cada coisa saturada e você consegue ver ali ter uma criatividade para poder bolar uma coisa diferente, e o papo de luta que já virou algo que o pessoal já deixa marcado assim, um lembrete para poder ver que é você e o Carlão, que é uma dupla, vocês dois ali têm uma sintonia bacana. Como que surge essas ideias de quadros novos, que cada vez está mais difícil, né? De tantos programas, tantos canais, e você consegue ainda fazer algumas coisas inéditas. E fale do seu ano, do PVT principalmente, que eu creio que, pelo que a gente viu, foi um ano de bastante trabalho e bastante sucesso. Pô, rapaz, a ideia é difícil até falar, né? Às vezes dormindo, a gente tem uma ideia. Muitas vezes, Floresta, que é o maior barato, a ideia vem da galera. Por isso que eu gosto muito de ouvir. Muita gente puxa a minha orelha, eu vou lá. Pô, eu sempre ouço opiniões, né? Obviamente tem os haters, que é aqueles caras que podeiam o mundo. Aí você percebe na própria crítica que não vai te acrescentar em nada. Mas eu diria que os nossos seguidores, né, os teus seguidores, os meus, cara, quando é crítica de amigo, entendeu? É uma crítica que o teu melhor amigo te daria. Eu vejo isso muito na galera que segue o PVT, quando a galera dá uma alfinetada, tirando um ou outro.
pô, são sempre críticas muito interessantes, ideias muito interessantes, né? A do Depois do Gongo, cara, foi... Eu nem lembro como surgiu, foi uma coisa meio que natural mesmo. Agora, o Papo de Luta, eu tenho que acreditar, eu tinha que lembrar o nome desse rapaz. Tava eu e Carlão numa live, eu não lembro se foi uma live do Depois do Gongo, eu acho que foi do Depois do Gongo. E o cara entrou e falou, porra, cara, vocês tinham que ter um programa, vocês tinham que fazer um programa juntos e tal, não sei o quê. Aí o Carlão me mandou do fechado, pô, Alonso, a galera tá amarradona com o feedback do nosso papo, cara. A gente, pô, se você quiser fazer, eu falei, pô, Carlão, eu ficava até sem graça de chamar o Carlão, né? Porque inicialmente não teria uma remuneração, o cara é do tamanho do Carlão, como é que eu vou chamar meu grande parceiro, amigo? Mas, pô, ali no caso, no meu canal, é injusto não ter uma remuneração num programa semanal, né? E aí, cara, foi uma coisa muito legal. E aí eu acho que vem um troço legal de pensar, de tentar entender o novo mercado, que é uma coisa que desde que eu me entendo nesse mercado, eu fico tentando, né, cara, encontrar caminhos, né? E foi uma coisa que eu pensei, cara, como é que eu posso remunerar o Carlão? Não é justo o Carlão estar aqui gerando conteúdo para mim e não ser remunerado. E eu também preciso, de alguma maneira, ser remunerado. Então eu pensei, a ideia que eu tive inicialmente foi fazer o que eu fazia, né, no Combate News, que eu comecei lá no Combate, fazendo um programa de news, né, que era a Anaísa, lá de Las Vegas, comigo e tal, né? E depois a gente mudou pro Sport TV e passou a ser ao vivo com o Prota, de âncora, e eu comentando. E aí o programa foi extinto, junto com revista, né? Eu falei, cara, o mercado está precisando disso, um programa que a gente fale das novidades e comente. E ninguém melhor que o Carlão para comentar. E aí eu tive a ideia de fazer um Combate News dentro do canal do PVT na segunda-feira, né? O Combate News era na quinta, eu achava muito tarde, me incomodava muito, quer dizer, já tinham ocorrido muitas novidades, né? O Revista era na terça e o Combate News era na quinta. E segunda é o dia para se fazer um programa de debate. E aí a gente resolveu fazer na segunda, e com a ajuda do Léo, né, que é essencial ali. Sem o Léo a gente não consegue fazer as novidades, colocar as novidades na tela. E o principal, como remunerar. E aí eu tive uma ideia que eu não vi em lugar nenhum. Isso para mim foi a minha grande... Se você perguntar para mim qual foi seu melhor... a sua melhor... coisa mais importante que você conseguiu em 2021, eu diria que foi exatamente encontrar uma fórmula de remuneração através do YouTube que não fosse o que todo mundo faz, né? Que é a remuneração por monetização, que eu também faço, mas, né? AdSense, né? AdSense e tal, foi a coisa de usar os ombros, né, para mostrar os patrocinadores. E aí, obviamente, foi uma guerra, né, cara? Você começar a tentar vender isso, vender esses espaços. Aí foi muita coisa dos caras que são meu parceiro da vida inteira aí, do PVT, até antes da época da Kiai, da Tatame. Os caras meio que acreditarem no que eu estou falando e entrarem junto comigo. Mas foi uma forma muito legal. Eu pensei logo em... o Carlão queria botar tudo numa camisa só. Eu falei, cara, é melhor a gente colocar 2 camisas, porque a gente aparece o tempo todo, e 3 marcas em cada camisa. Aí, 6 patrocinadores, os nossos 2 ombros, né, e peito. E aí foi realmente a melhor fórmula, está sendo a melhor fórmula, né? A gente demorou um pouquinho para conseguir os 6, agora, depois de um ano quase de programa, a gente conseguiu os 6 patrocinadores, e isso foi muito, muito bacana, cara. E tá dando certo, os números estão aumentando, graças a Deus, a coisa está virando. É muito bacana aí falar em jornalismo de qualidade, né? Uma pessoa que a gente gosta bastante, né? Que admira bastante, que é o grande Mário Filho, Marinho. Sem dúvida. Ele entrou na live para poder te prestigiar e mandar um grande abraço para ele. Outro para ele, cara. Pô, a Marinha é feríssima, pô. A gente começou, na verdade, lá atrás, né, cara? A gente tinha um canal do PVT e a gente chegou a fazer o canal do OS, né? No início desse processo todo, a gente chegou a começar um canal aí por uma série de... Grande Marinho, uma fera brabíssima aí, mas ele tá com o canal dele que tá arrebentando aí. Marinho, inclusive, que, pô, tem trazido grandes furos pra gente, grandes novidades, né, cara? Hoje em dia o
o mundo marcial é meio que uma coisa só. Todo mundo se respeita, todo mundo tem seu espaço. Poxa, eu vejo muito o Laerte lá, super lutas, levanta uma bola numa entrevista dele. Pô, eu pego de cá, essa bola vira uma outra notícia. O Marinho faz um puta entrevista com o Shogun, gera notícia para mim. Poxa, o Renato Rebelo, um papo que ele tem lá com, né, o Coutinho do canal Encarada, você. Quer dizer, cada um a gente vai se ajudando, criando notícias, e essas notícias vão virando, de certa maneira, manchete para todo mundo, né? Ou vão virando suítes, né? Você pega uma notícia, eu na próxima entrevista continuo com ela, e isso é uma parada muito legal, que tem um respeito entre todo mundo, é um ambiente muito legal, um ambiente marcial hoje em dia da mídia brasileira. Bacana, Alonso. Ano que vem, né? Daqui a alguns meses, completa aí 30 anos, né, do seu envolvimento, do seu início aí dentro do jornalismo marcial, né, como um pioneiro, né, toda a sua história. Fala um pouco pra gente, né, se pudesse falar uma palavra que faltou o seu trabalho todo, qual seria durante esses 30 anos? Pô, cara, é adaptação, né, cara? Tentar se reinventar constantemente de acordo com as mudanças do mercado, né? Eu comecei fotografando, aí de fotógrafo comecei a escrever para a QI, quando o cara me pediu um relatório. Aí depois eu comecei a perceber aquilo como uma carência muito grande, um mercado muito interessante, né, para o mundo inteiro, porque o Brasil era a grande potência e os caras lá fora queriam o nosso material, não tinha ninguém fazendo isso. Então comecei a escrever não só para os veículos aqui, mas para os veículos lá fora, escrever e mandar fotos. Aí depois esse mercado, 15 anos depois, o mercado editorial caiu, né? Aí novamente reinvenção com, poxa, internet, com PVT, notícias pela internet, uma revista virtual, mais o combate, que foi a parte mais difícil, né, cara? Você, jornalista, 20 anos, jornalista impresso, de repente tem que encarar a câmera. Porra, é outro planeta, né? E aí essa foi a grande, né, a grande barreira ali a se vencer, apresentando ainda mais um programa, o Combate News, sem ter experiência nenhuma, foi brabo. Mas aos pouquinhos a gente foi ganhando experiência, e depois comentários, em suma. E aí hoje em dia estamos aqui, né, fazendo um programa que a gente mais ou menos fazia para a TV dentro da internet. E as mudanças não acabam, né, Floresta? É uma coisa intermitente, assim, a gente cada vez se impressiona mais como o mercado, como o mundo está mudando, né, cara? Alguém falou, não sei se foi no Bial, que eu vi uma entrevista, o cara falou, pô, a gente mudou, sei lá, em 10 anos, o que a humanidade não tinha mudado em termos de mídia, né, em termos de plataforma, nos últimos 100. Né? Se eu for parar para pensar, essa era que eu estou vivendo, pô, cara, eu vivi desde do gravador, né? Eu comecei, porra, batendo na máquina Hamilton e tirando fita no gravador, indo para frente, rewind, forward. Porra, tirando foto, entendeu? E revelando no meu laboratório, fazendo química para revelar negativo, fazendo química para revelar papel. Entendeu? Em 3 anos, quer dizer, se eu botar de 98 que eu fazia isso, porra, dormiu, inventa uma máquina digital, aí simplesmente em 3 anos eu parei de fazer todo esse processo que eu fiz minha carreira nos 10 primeiros anos inteiros e começo a ter tudo no celular, cara. A máquina já fotografava, o Photoshop já acertava a revelação, entre aspas, né? O gravador já era digital. E aí você tem uma série de revoluções até a gente chegar no ponto atual onde a gente tem no nosso celular a máquina de filmar, a máquina de fotografar, o gravador, e a gente pode fazer essa maravilha que a gente está fazendo hoje, uma transmissão ao vivo como se fosse na TV. É de louco, se você falasse isso há 15 anos atrás, o cara ia mandar te internar, ia falar que tu é maluco. Impressionante. Alonso, você é referência para praticamente, pode dizer, todo mundo, né, que ou vive ou que esporadicamente trabalha, né, com jornalismo marcial, né, o próprio nosso amigo aqui, o grande jornalista Marinho, a vezes que ele fez uma homenagem bonita, que você falou sobre ele na última live, e ele reverteu a homenagem falando do respeito que ele tem por você, enfim,
toda a sua história. O Laerte Viana também, o dia que eu entrevistei, ele foi super... elogiou bastante o seu trabalho. Enfim, eu já falei 1000 vezes, tanto que eu te tenho como um ídolo, uma referência. Como que é essa responsabilidade para você, não em relação aos jornalistas marciais, enfim, mas toda essa mídia, lutadores, enfim, entusiastas, todo mundo tem uma... você é, de fato, uma referência para todo mundo. Qual que é essa responsabilidade para você? Né? Você sabe que você... o holofote está todo em você, você não pode errar. Então, assim, qual que é o cuidado que você sempre toma, mais do que nunca, para escrever alguma coisa? Enfim, porque a cobrança em cima de você, com certeza, qualquer coisa que uma pessoa não gosta, a cobrança em cima de você é maior, até pela sua história. Enfim, como que é isso para você lidar com essa pressão de ser uma referência gigantesca dentro do jornalismo marcial? Pô, nenhuma, Floresta, até porque eu não me vejo dessa maneira, assim, quando se trata em cada área, eu vejo pessoas melhores do que eu, nas áreas. Eu acho, sim, como uma coisa que, de fato, eu reconheço é o pioneirismo. Eu fui, realmente, eu entrei, eu fui o primeiro a investir e acreditar nisso, sim, isso sem dúvida. Agora, melhor de maneira alguma, porque, pô, como comentarista, pô, tem pelo menos uma galera muito melhor do que eu. Como, como comunicador, outros muito melhores do que eu. Essa área de internet é uma nova área. Pô, galera que tá chegando, cara, tá, meu amigo, todo mundo já de faixa preta. Então, assim, eu acho que tem, em cada área, tem jornalistas muito bons, né? E se a gente leva isso para os Estados Unidos, pô, cara, isso aí realmente extrapola. Hoje em dia, né, o jornalismo marcial, que na minha época se restringia a você escrever e fotografar, porque se você não fizesse os dois, né, que era basicamente eu e o Lucas, se você não fizesse os dois, tu estava morto. Hoje em dia, meu amigo, escrever e fotografar não quer dizer nada, né? Você tem que ter... você tem que falar bem para a câmera. Eu acho que ter um bom texto é importante, porque você tem que escrever seu roteiro, mas você tem que ter outras qualidades, né? Isso está mudando cada vez mais, então não existe jornalista pronto, cara. Você tem que estar aprendendo e querendo aprender todo dia, entendeu? E tendo em mente que, assim, antigamente, o cara é o melhor jornalista de TV. Era aquilo ali que tinha. O cara chegou ali. O cara tem um bom texto. O cara tem 50 anos fazendo aquilo e ele é o melhor porque ele faz 50 anos aquilo. Hoje em dia, não, meu amigo. As coisas mudam, ninguém está fazendo 10 anos a mesma coisa, né? Então você está em constante aprendizado, constante mudança. E não dá para se acomodar. Alonso, você acabou de falar a palavra pioneirismo, né? E muita gente tem só você com essa ideia do Alonso pioneiro 30 anos atrás, né? Com certeza dessa geração que a gente vive, só você continua sendo jornalista marcial que começou há 30 anos atrás. Talvez eu esteja errado. Então, eu vou utilizar essa pergunta, essa última resposta sua como um gancho para que você fale de alguns nomes históricos também que começaram com você ali, um fotógrafo, uma pessoa que estava sempre em eventos com você, que hoje em dia não é lembrado, ou que mudou já de área, enfim. Fala de alguns nomes que há 30 anos atrás também existiam dentro desse mundo, que talvez não trabalhem mais com isso, foram para outro setor, mas que você gostaria de homenagear também essas pessoas. Pô, cara, vários. Assim, eu diria que os dois que começaram lá atrás comigo mesmo, né? Eu comecei através da Kiai e tal, né? E aí, logo na sequência, eu encontro o Luca Talla, que começa a fazer o jornal Grace. E o Luca foi, assim como eu, um cara que, meu irmão, quebrou pedra, porque ele tinha que fotografar, ele tinha que escrever, o Luca ainda editava, né? Quer dizer, eu revelava e mandava para fora. Eu fazia... eu cobria a luta livre, cobria tudo. O Luca, ele cobria mais jiu-jitsu, mas, pô, ele fotografava, ele escrevia, ele editava. Porra, o cara cuidava de gráfica. O Luca foi um cara importantíssimo aí para a história das artes marciais, isso tem que ser dito sempre, lembrado. Ele hoje em dia dá aula, né, para o Renzo, é faixa preta, dá aula para o Renzo. Não está muito no meio, mas é um cara que eu sempre faço questão de lembrar, cara, para quem tem memória curta, esse cara é muito importante aí na história do negócio. Outro é o Joinha, sem dúvida, né, que é o cara que
abriu a porta ali da TV com as conexões dele. O Joinha não era jornalista, o Joinha era um cara que tinha boas conexões e sempre foi um bom comunicador, um comunicador nato, né? Então ele foi lá, ele percebeu aquele nicho, meu amigo, e ele usou exatamente a expertise que ele tinha de viver no mundo marcial há tanto tempo, junto com os Gracie, para ganhar dinheiro com isso, né? E hoje em dia continua como manager. É outro cara que é um camaleão aí, né? Foi se adaptando em várias áreas, depois foi manager. O Joinha foi primeiro, ele criou, né? Ele criou o mercado, ele quebrou a primeira pedra, que foi abrir a TV, começar com a TV do MMA, especificamente, né? Levar o MMA ao Sport TV, depois ele foi essencial na criação do combate, depois ele passou a ser um promotor de eventos e depois ele passou a ser manager. Então o Joinha atua em todas as áreas. Esses dois caras são realmente pioneiros, e depois vem uma geração muito importante também, né, cara? Aí vem, por exemplo, Luciano Andrade, Marcela Becker, que é a primeira geração da Tatame, Gustavo Aragão, Marcelo Dunlop, que é a segunda geração da Gracie, né? Aí, o Maurício Costa, cara, que era um cara que lá atrás fazia o jornalzinho do Vale Tudo, é um cara também muito importante. Levi Ribeiro, fotógrafo, Fernando Azevedo. Cara, tem o Alexandre Vidal. Aí entra uma segunda geração muito grande, depois entra a galera da TV muito importante também, né, que foi importante nessa virada. O Marinho, que, começou junto com a Anaísa a fazer o OS, foi essencial, né? Eles foram guerreiros ali na mudança do conceito da luta na grande mídia, com aquela campanha Não Brigue, Lute, e conseguiram milagres ali, trazendo celebridades para falar com carinho da luta. Em suma, cara, todo mundo... Cara, esqueci um nome importantíssimo, Vivi Ribeiro. Vivi Ribeiro, cara, é a pioneiríssima como mulher no MMA feminino. A primeira repórter de TV do MMA é Vivi Ribeiro, na sequência Paula Sack, outro personagem importantíssima, cara, guerreira, não tinha passagem, ela ia atrás. Meu irmão, só tem guerreiro nessa história, assim, então todo mundo escreveu, colocou um tijolinho. Renato Rebelo aí, cara, o trabalho espetacular que ele faz no sexto round, né, cara? E hoje em dia, esse leque se expandiu ainda mais, pessoas como você, Laerte Viana, né, que estão fazendo um trabalho aí espetacular e não para de crescer a quantidade de... Cara, às vezes eu abro assim no YouTube, eu falo, que canal é esse? Que canal é esse? Eu fico assim, absolutamente chocado com a quantidade de canais de lutas que existem hoje dentro do YouTube. Alonso, só também um dos nomes que a gente não pode deixar de falar, né, o advogado Rodrigo Sá, que é um profundo entusiasta do mundo da luta, escreveu-se o Mestre Borracha também, né? Rapaz, tá aí? O Borrachão tá aí? Não, o Mestre, um dos nomes que a gente não pode esquecer. Né? Sem dúvida, o André falou, muito bem lembrado, cara. O Borracha como comentarista, né? Que a gente está falando aqui dos jornalistas de luta. Sim. O Borracha, ele realmente chegou ali na primeira leva, foi um cara importantíssimo como comentarista de luta, né, cara? Dudu da Tatame, o Marinho tá lembrando aqui bem, boa, Marinho. Dudu já chega na terceira geração da Tatame, né, cara? Que já vem com o André, com o Dudu, né? O Alexandre Lobo, que foi antes do Dudu ainda. E depois veio o Guilherme Cruz, que hoje em dia faz o MMA Fighting, né? O Dudu... Foi engraçado que as gerações foram sendo formadas na sequência, né? Primeiro cheguei eu, depois veio o Luciano, que, foi essencial, assim. A minha parceria com o Luciano foi essencial para a Tatame. Depois entra a geração do Lobo, que foi um monstro assim, de importância dentro da Tatame. Depois o Lobo ajuda na formação do Dudu, que chega como estagiário. Depois o Dudu ajuda na formação do Guilherme Cruz e do Marcos, do Marquinho, que hoje em dia está no combate, que é comentarista também, que é produtor, foi formado pelo Dudu. Em suma, cara, são várias gerações. A Tatame, eu diria que eu vivi pelo menos 4 gerações, né? Mas isso tudo eu comecei em 92, né, cara? Então, quer dizer, 92, até o Luca entra na parada lá para 94, quase 95, entendeu? O Joinha também chega em 94, ali no final de 94, 95, ele começa a pensar. 95, Joinha, 95 chega o Joinha, entendeu? Aí depois começam a vir essas gerações subsequentes, né?
Aí a coisa... Mas eu costumo dizer que assim, a guerra máxima, até 2000 foi a guerra... Até 2003, até a Glória Maria, é a guerra máxima. É a guerra máxima. Essa galera eu gosto de falar muito, porque esses foram muito loucos, entendeu? Os caras entraram, porra, quando ninguém acreditava, e, meu amigo, e a mídia esculhambava a gente, entendeu? Até Glória Maria é um marco. Primeiro o Silvio Santos em 2002 acreditando e botando o UFC 37.5 no SBT ao vivo, depois Glória Maria indo com a gente pro Pride, e aí depois, meu amigo, passa a ser uma coisa palatável. Não de maneira alguma tirando a importância dos colegas que vieram na sequência. Pô, muito pelo contrário, todo mundo teve importância na sua geração, mas essa galera até 2003, meu irmão, foi a galera que comeu o pão que o diabo amassou, entendeu? Porque era assim, a gente era espinafrado, a gente só tinha espaço nas páginas policiais, entendeu? A galera que chegou depois de 2003 já pega um mercado assim, uma outra conjuntura, né? Já é a mídia entendendo que MMA é um esporte, criticando, sendo crítica, não gostando muito, mas o que a gente pegou, meu amigo, em 98, que eu ouvi na faculdade lá atrás, a gente era tratado igual, meu irmão, igual cachorro, entendeu? MMA era coisa de porra. A gente a gente incentivava a cultura dos bad boys. Era essa a visão que a grande mídia tinha de nós, jornalistas, tentando emplacar o MMA. Foi duro, irmão. Foi bem duro. Bacana, até você citou alguns nomes, aí o Marinho escreveu assim, Valentim, acho que é o sobrenome O do, Marco do Luca Marcos, Valentim, né? Marquinhos, Marco Luca Valentim, exatamente. Mas essa galera, assim, depois que eu saí da Tatame em 2009, cara. Essa galera que veio depois, né, o Marquinhos veio depois de eu sair da Tatame. Quando eu saio da Tatame, eu vou pro PVT. Aí, pô, a Tatame já tinha, com todo respeito a todos eles, né, mas todo mundo já tinha carteira assinada, já tinha, pô, meu irmão, a galera não tem ideia o que foi o início, entendeu? O início a gente, porra, era o seguinte, ou você bota do bolso, ou, pô, deu um problema lá de justiça, meu amigo, a gente ficou 2 anos sem receber, entendeu? E era assim, e não tinha o que fazer. Tipo, ó, quer continuar? Se não quiser continuar, a Tatame vai falir, meu irmão, e é isso que temos para hoje, entendeu? Então, nego, não, pô, cara, isso é guerra, isso é uma briga nossa e tal, isso 90 e pouco. Então, assim, não é não receber, é trabalhar de graça e ajudar a parada a levantar, entendeu? Aí depois a galera chegou já, pô, graças a Deus, com carteira assinada, porra, a Tatame pagava as viagens, porra, entendeu? Aí é outra realidade, né? E o Marinho ainda falou que hoje é o Iago Redua, né? Também é Ah, uma forma grande de Iago, homenagear todo gente finíssima. E foi, inclusive, quando eu fazia o Combate News, eu convidei ele para ir com a gente lá, comigo, com o Prota, e ele foi, pô, moleque nota 1000, cara, excelente jornalista. Eu tenho acompanhado, ele tem feito um ótimo trabalho com o Marinho também, na Tatame, maneiríssimo. bacana. Então, foi bom que uma forma de homenagear aí. A gente fez um passeio aí de 30 anos, né, do jornalismo marcial. Eu esqueci muita gente ainda, Oscar Daniotti, desculpa, Oscar, que pô, ainda milita no jiu-jitsu. Cara, é muita gente porque passaram, por exemplo, um nome que eu esqueci que é essencial, o Ian Bonder, cara. Ian Bonder é o criador da Tatame. O Ian Bonder, o Alexandre Esteves, que é o dono atual, né? E o Roberto Rizada. Eram os três que criaram a Tatame. O Ian Bonder hoje é de outra área, mas é um cara que eu sempre faço questão de citar, porque ele é a mente por trás da criação da Tatame, entendeu? O cara que tinha uma visão genial, assim. Porra, o Marinho tá lembrando aqui Risselli, ó. Pô, Risselli não foi da mídia, mas o Risselli, pra mim, cara, se tiver que botar assim, na história inicial do jiu-jitsu, dos 10 personagens mais importantes, você tem que botar o Risselli. Porque o Risselli foi o cara que fez o pessoal do surf acreditar no jiu-jitsu. Quando o jiu-jitsu não tinha patrocinadores, o Risselli, que fazia campeonatos de surf, começou a trazer a galera para o jiu-jitsu, entendeu? E aí, meu amigo,
foi realmente a virada do esporte, né? Foi a virada do esporte. Aí realmente o esporte começou a bombar e aí você teve as Copas Mameluque, Company, irmão, várias Copas, graças ao Rissérie, que começou a trazer o pessoal do surf para o jiu-jitsu, né? Iniciou uma nova cultura dentro do jiu-jitsu. Então, pô, muito bem lembrado pelo Marinho. Cara, eu vou cometer, assim, em 10 minutos, a quantidade de injustiça que eu vou cometer aqui, até na história da tatame. Eu falei Marcela Becker, Luciano Andrade, mas, pô, Alexandre Vidal, falei, falei do Levi, falei do... Cara, mas é muita gente que passou ali, né? A tatame vai fazer, eu acho que 25 anos, né? É 94 que surgiu a tatame, então vai fazer, sei lá. Mas eu vou fazer 30, a tatame deve estar fazendo uns 27, sei lá, mas em suma. Cara, muita gente passou. Tatame e Gracie têm uma importância absolutamente fundamental na história do MMA brasileiro. Você vê, o Renato Rebelo saiu da Gracie, né, cara? O Marco Luca Valentim saiu da tatame, o Luciano saiu da tatame, o Guilherme Cruz, que hoje está em MMA Fire, saiu da tatame. Então, assim, esses dois veículos, o Cobrinha, muito bem lembrado aí pelo Marinho também, que está com a gente na live. Pô, o Cobrinha hoje em dia está em Portugal, mas foi um cara também importantíssimo ali no Canal Combate, né? Teve uma participação grande ali no Canal Combate e também surgiu a partir da Gracie. Alonso, aproveitar você aqui, que eu acho que a sua opinião ela é essencial sobre esse tema, que é a democratização da internet, né? Fala um pouco para a gente qual que é o lado positivo e o negativo dessa democratização da internet, segundo a sua visão. Cara, o positivo é esse que a gente está falando, né? Você ter a possibilidade de ligar a sua televisão, né? Conectar no YouTube e, pô, ir, meu amigo, zapeando, né? Sem pagar TV a cabo, e zapeando e, pô, ver um cara como, porra, um Renato Rebelo, né? Ver um canal do PVT, ver o teu canal, ver o Luiz Coutinho, né? Ver o Marinho, porra, ver o Luiz, o Laerte Viana, né? E tanta gente, né, cara, que está trazendo um material diferenciado. Por outro lado, até o Fábio Gurgel, não acho nem que a pessoa precisa ser jornalista para ter o direito de se expressar. O YouTube é muito legal, é uma ferramenta democrática que permite que qualquer um possa trazer sua visão, né, cara? Então você vê um Fábio Gurgel, não é jornalista e, pô, tá dando um banho com o canal dele, né? Todo mundo deve assinar que gosta de jiu-jitsu, pô, vai assinar ali e vai se deleitar com os vídeos do Fábio Gurgel. Só te cortando, eu já não sei se ele é jornalista, creio que não. O Vitor Miranda, né? Porra, cara, o Vitor Miranda meu irmão, é um banho de edição, é um banho de... Pô, é uma aula de luta. Cara, são muitos exemplos, né? Eu vou cometer aqui injustiças, eu falei dos que eu lembro, assim, né? Colegas jornalistas que eu sigo, que eu respeito, que eu assisto, mas tem muitos outros bons que eu não vou citar aqui, porque é o que eu falei, são centenas de canais hoje falando de luta. Mas também uma coisa que me incomoda um pouco, né? Eu no outro dia percebi o seguinte, também existem pessoas... Não precisa ser jornalista, feito faculdade de jornalismo para ter ética, né? É uma questão de bom senso. Então eu vejo pessoas que na maior cara de pau, entendeu? Pô, mais seguidor do que o Renato Rebelo, porra, pega o vídeo dos outros, faz um vídeo de conteúdo em cima do que falou o Renato Rebelo, ou em cima de uma entrevista que eu consegui exclusivíssima com o Vanderlei Silva, né? Um cara que para você falar, poxa, você tem que ter uma certa liberdade, tem que ter uma história para ligar pro Vanderlei ali e conseguir uma live de 1 hora com o cara. O cara pega o meu vídeo, 15 minutos depois de ao ar, bota no canal dele sem citar a fonte. Sabe, uma cara de pau. Fui lá e, meu irmão, esculhambei nos comentários dele e depois fui no Instagram dele e esculhambei. Entendeu? Isso não se faz, meu irmão. Isso aí não, o cara é lutador, não é jornalista. Um cara foi lá e escreveu, ele é lutador, não é jornalista. Não interessa, meu irmão. Isso é uma questão de respeito ao trabalho alheio, entendeu? Uma citação. Aí eu fui falar com ele, ele falou, não, se você deixar eu usar os seus vídeos, eu cito o seu nome.
Pô, nem respondia, é um nível de cara de pau assim que pra mim não merece nem resposta, irmão. Entendeu? Quer dizer, o cara usa o meu vídeo, custa citar, meu irmão. Quando eu não cito, pô, no outro dia, eu tava conversando com o Shogun, fiquei chateado, eu tava conversando com o Shogun eu lembrei da entrevista do Arone e não lembrava que era o Marinho, cara. Meu Deus do céu, quem foi o colega? Aí o Shogun, graças a Deus, o Shogun me corrigiu. Falou, pô, foi o Mário Filho. Porra, Marinho, desculpa, tal. Porque isso pra mim é uma questão mínima de ética. Eu ia ficar mal se eu citasse uma matéria que o Marinho fez e eu não citei a fonte, entendeu? O cara acha que tá certo, quer dizer. Ele poderia chegar e pedir desculpa e falar, cara, desculpa, vou começar a fazer isso, entendeu, tal. Não, ele se acha certo a ponto de falar, meu amigo, se você quiser, eu até cito seu nome, mas é o seguinte, cede seus vídeos aí para usar como conteúdo. Que porra é essa? Você está entendendo? Então, assim, tem esse lado positivo de democratizar, mas tem umas loucuras dessas que aparecem, entendeu? Tem também pessoas que, não tem muita... bom senso também, aí endeusam às vezes personagens sem ouvir o outro lado. Isso é uma coisa complicada pra caramba também, entendeu, cara? Porque o jornalismo marcial tem uma coisa que é muito complexo, cara. É importante a gente ouvir quem viveu aquele tempo. Isso é essencial, porque aparecem poderosos aí, meu amigo, se autodeclarando, super-heróis à torta e direita. Então, se você dá voz com um cara desse que você não tem certeza, entendeu? Você está cometendo um absurdo, cara. Porque você está usando o teu canal para divulgar uma coisa que é inverídica, né? Isso na luta tem demais. Posso te falar, 30 anos fazendo isso, meu irmão, é um lugar que tem muito poderoso, é o meio das artes marciais, entendeu? E o que eu vejo, cara, de canal do cara que ouviu uma entrevista, que o cara falou que era isso, que era aquilo, que era o Chuck Norris da parada, e o cara vai lá e dá voz e passa pra frente o cara como Chuck Norris, entendeu? Ou passa o cara como o Bambambam. Isso é muito perigoso, cara, entendeu? A arte marcial tem uma coisa que é o seguinte, a contextualização do tempo vivido. Você tem que entender o que foi aquilo, o que gerou aquilo. São situações muito complexas. Não é qualquer um que pode chegar e sair dando orelhada, dando palpite, dizendo, meu irmão, aquele momento, aquele cara não foi ninguém, eu olhei no Sherdog dele, ele é um merda. Não. Aquele tempo não tinha Sherdog, aquele tempo não tinha UFC e não tinha Pride. O cara foi um casca-grossa por isso, entendeu? Então vai ouvir quem viveu aquela época para emitir uma opinião. Não sai olhando o Sherdog ou ouvindo Poderoso que tu nunca viu na vida, sabe? Então eu vejo uns canais hoje em dia perigosíssimos nesse sentido, cara, que estão criando, monstros. Estão criando falsos ídolos, estão fazendo um serviço um tanto quanto perigoso aí para as próprias artes marciais. O grande Marcelo Gil se mandou aqui, escreveu aqui para você, mandou um abraço, falou o melhor entrevistador do mundo, se referindo a você. Isso, grande Júdice. Porra, isso aí é fera. Cara brabíssima, meu amigo. Lutou com um cara 40 quilos mais pesado que ele lá em Goiânia. Porra, nossa live foi muito legal. Alonso, até aproveitar esse gancho que você falou da pergunta do nosso amigo do grande Marinho, que ele fez no dia que ele entrevistou o Shogun, ele fez, Shogun, uma possível luta nas regras do submission contra o Arona, enfim, aí começou, né, essa conversa, e você depois teve a oportunidade de entrevistar o Shogun, fez essa mesma, acabou citando, eu lembro até que foi nessa última live, que você ficou meio querendo saber, o próprio Shogun falou, não, essa pergunta foi do Marinho, aí você citou, enfim, e até pegando esse gancho, no último episódio que tem no canal do Marinho, ele faz essa pergunta pro Paulão, né, o que o Paulão acharia de uma luta do Arona contra o Shogun, então o pessoal entra lá no canal do Marinho, que tem essa entrevista, ficou bem bacana a última do Paulão no canal dele. E aí, pegando esse gancho, né, você fez a pergunta para o Shogun, uma pergunta pertinente, normal, né, que até, inclusive, ano que vem, acho que vai ter uma homenagem a grandes nomes da história do ADCC, e simplesmente o Arona é um desses nomes. E o Shogun falou, poxa, claro, seria legal, até colocou o Arona como o favorito, toda a história dele dentro do mundo do grappling, mas falou que iria se preparar, enfim. Mas a gente vê aqui do outro lado, eu vejo grandes jornalistas com uma fama gigantesca, com um grande know-how,
que não estão conseguindo entrevistar o Arona ultimamente, né? O Arona realmente parece que ele não tem mais interesse em dar entrevistas, não sei quais são os motivos dele, ele está mais recluso. Então, você que teve a oportunidade de entrevistá-lo tantas vezes, eu tive uma, graças a Deus, uma entrevista que eu tenho bastante orgulho, até mesmo porque eu já sabia que era algo bem difícil, né? É difícil dele conceder entrevistas, que ele tem um jeito dele mais recluso, mais na dele. Agora, você, com toda a visão que você tem sobre esse mundo do jornalismo, você que faz parte dele, se você pudesse dar alguma dica para o Arona, até mesmo porque ele poderia utilizar esse espaço de entrevistas para poder fomentar seminários, enfim, até com o nome gigantesco que ele tem, você acha que é um erro de grandes nomes, o Arona, outros grandes nomes, não serem tão adeptos a entrevistas? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, cara, o Arona, eu respeito muito o jeito de cada pessoa, né, cara? O Arona é uma pessoa maravilhosa, ele é um cara que é recluso ao jeito dele, ele vive em Itacoatiara, aquele paraíso ali que ele mora. Pô, tá dando um retorno no teu áudio, você tá botando no... Não, caixa de som? Talvez se você tirar o fone fica regular, isso que às vezes um fone dá algum problema. Bom, vamos ver. Aí, mas engraçado que eu não estava ouvindo. Mas tá melhor, vamos lá. E, cara, eu acho que o Arona, ele é um cara assim, meu irmão, tranquilo. E o que faz o Arona ser, né, esse ser assim, mitológico na luta, é exatamente esse lifestyle dele, né? De viver ali em Itacoatiara, de não gostar de muito contato, de ter feito toda aquela história que ele fez. E isso eu entendo perfeitamente a escolha dele, né? O que eu questiono, né, minha crítica tá em cima disso, é que se ele tomou essa decisão e ele passa isso para os alunos, né, que ele decidiu ficar ali, não dar entrevista, não fala com ninguém, cara, eles têm que entender que é uma decisão dele, que o diferente é ele, entendeu? Que assim, a mídia não é criminosa de tentar ir atrás do Arona. A mídia não está errada de dar manchete do Arona. O Marinho, cara, não está errado de maneira alguma. Deu um show de jornalismo tendo a tirada, né, de chegar ali na perspicácia e falar: pô, Shogun, o que você acha de uma luta com o Arona no coisa? Isso é jornalismo, meu irmão, é buscar o furo. Entendeu? O lutador precisa parar de achar que o jornalista, quando ele está buscando a manchete, ele está sendo filho da puta. Da mesma maneira que o lutador luta pelo nocaute, pela finalização, o objetivo final do bom jornalista é uma boa manchete. Isso não é crime, entendeu? Então, assim, o que me deixou muito chocado depois dessa entrevista que eu fiz com o Shogun e a manchete que a gente botou da possibilidade da luta, que o Marinho, né, a gente fez um vídeo no YouTube com o Shogun falando, aceitaria lutar com ele, mas não seria o favorito. Ele seria o favorito. Cara, e todo mundo adorando, falando, é um monstro, né? Poxa, eu queria muito ver essa luta, imagina. E tal, cara, e os alunos do Arona entrando absolutamente revoltados. Tem 5 ali me criticando. Alonso, isso foi indelicado, isso foi um absurdo. E eu fiz questão de responder um a um, entendeu? Um deles eu até mandei mensagem de áudio educadamente, ele explicando o jeito do Arona, eu falando, cara, eu entendo o jeito do Arona, eu respeito, eu sou amigo de trabalho do Arona. Eu tava do lado dele, todas as conquistas dele eu viajei para ver lá, pô. Eu tava no Pride 2005, eu tava na semifinal, que ele ganhou do Sakuraba, eu vi o Arona desde a faixa roxa, só dele com o Cássio. Então tem uma relação próxima e boa com o Arona. Agora, eles precisam entender que a mídia, cara, não é inimiga do Arona. A mídia só está querendo o democrático direito de mostrar a história do Arona, meu irmão. Esse cara é um monstro. O cara foi um monstro no MMA. O cara é Hall da Fama, a DCC. Ano que vem vai ser premiado no Hall da Fama como tetracampeão, o único homem que nunca tomou um ponto na DCC. E o cara tá lá escondido em Itacoatiara, a gente não pode falar dele, porra. Entendeu? É assim o meu questionamento para os alunos dele. Calma aí, tu quer que eu não dê? Então a história do Arona, o que você quer? Que ele definiu ficar em Itacoatiara, eu não posso dar uma manchete sobre ele, eu não posso, se citam ele, eu não posso falar, que senão estou sendo desrespeitoso com o Arona? De maneira alguma, meu irmão. Quem tem que vir para a realidade é o Arona. Seja dando entrevista ou não, ele precisa entender a realidade, que ele é um grande ícone, ele é um grande ídolo, e a imprensa sempre vai lembrar dele.
Eu espero que continue lembrando, porque essa decisão dele, tendo 3 filhos, né, cara? Um cara com potencial de fazer dinheiro, de dar seminários no planeta Terra inteiro, pô, tendo 3 filhos e, pô, resolver continuar recluso, sendo um cara querido, se ele fosse odiado, estivesse sendo cancelado, não, o cara é querido, ele pode dar seminários, ele pode fazer dinheiro, ele tem 3 filhos para criar. Pô, o doido da história sou eu que quero entrevistar o cara, ou que estou dando uma manchete para ele? Não, galera, entendeu? Então, assim, quem precisa fazer uma autoanálise é o Arona e os alunos dele, que tem essa postura, entendeu? Eu não estou sendo errado, não estou sendo filho da mãe de querer entrevistar o Arona, de maneira alguma. Isso é importante que se diga, e o Arona precisa parar de ser tratado pelos alunos e amigos como, poxa, um deus mitológico que está no Olimpo de Taquatiara, intocável, ninguém pode nem falar o nome dele. O Arona é parte da história do esporte. A gente tem direito de falar o nome dele, com todo o respeito que a gente fala, e com todo o respeito que o Shogun falou, que em nenhum momento o Shogun foi desrespeitoso com ele. O Shogun foi extremamente respeitoso. O Arona, ele precisa... Cara, você perguntou o conselho que eu daria para o Arona. Cara, olhando no olho dele, como fã, admirador, e eu considero até que eu tenho uma grande amizade por ele, eu olharia no olho dele e falava, Arona, tu tem um monte de aluno, tem um monte de fã. Com certeza tem algum jornalista que pode te dar um media training. Você é um cara extremamente inteligente e, poxa, extremamente articulado, entendeu? Você só precisa lidar com isso. Então, por exemplo, essa do Shogun, se eu sou o media trainer do Arona, eu ia falar assim, Arona, cara, pô, você acha que, pô, os alunos dele estão putos comigo porque ele está em outro nível no grappling e eu não poderia botar uma manchete dessa que foi um desrespeito do Shogun? Simples. Você tem 2 maneiras de responder isso. Com humor, falando, Shogun, você é 2ª divisão, meu amigo. No MMA é a 1ª divisão. Entendeu? Agora, no submission, pô, eu sou 1ª divisão e você não. Tô brincando, tá, Shogun? Tô só dando um exemplo porque ele poderia responder zoando e brincando e levando isso no humor, ia gerar mais notícia positivo, entendeu? Ou simplesmente falar assim, galera, acordem, porra. Eu tô com 43 anos, o Shogun tá com 40, essa luta não faz mais sentido, entendeu? A gente já escreveu a nossa história, mas obrigado por lembrarem de mim. Esse era o media training que eu ia dar para ele, entendeu? Não, porra, os alunos ficarem revoltados porque o Shogun falou dele no maior respeito do mundo, ou porque o Marinho e o PVT deram uma manchete sobre o Arona, entendeu? Então, desculpe a explicação longa, mas eu acho que a situação é complexa e merece, né, uma explanação um pouco mais longa. Eu acho isso. Não, tranquilo. Excelente sua resposta. Ele demonstrou exatamente. Você colocou a grandeza do que é o Arona e, na sua visão, por toda essa grandeza, ele talvez poderia aparecer mais, dar mais entrevistas, enfim. Foi uma... Quem conseguiu compreender o que você falou, viu que você foi totalmente respeitoso e é impossível não concordar com isso. Alonso, agora, uma vez você me falou, em off, mais ou menos, sobre um acervo que você tem, né, durante esses 30 anos que você vem cobrindo o mundo marcial, enfim, fala um pouco desse seu acervo que você tem, se você tem, qual que é o seu interesse em relação a isso, comercializar, enfim, e fala um pouco a quantidade de itens que você tem, se você tem ideia disso, se são mais material audiovisual, mais revistas, o que seria? Fala um pouco pra gente o que compreende esse seu arquivo gigantesco pessoal que você tem do mundo da luta. Cara, isso é uma coisa muito legal tocar nesse assunto, Floresta. Que no outro dia eu estava pensando, né, quando o meu grande amigo Paquetá faleceu e o acervo dele ficou perdido, né, cara? E na verdade, poxa, o Paquetá é um cara que filmou o jiu-jitsu de 93, né, cara? Depois de 2000, o que aconteceu? A confederação pegou a estrutura toda, passou a ter uma produtora que tomava conta da filmagem. Mas assim, de 93 ali, talvez 98, 2000, o Paquetá tinha autorização para filmar os mundiais. Então ele pegou, né, cara? E também ele filmava campeonatos menores. Então ele pegou muita coisa legal sobre o crescimento do jiu-jitsu. Tem o Vitor Belfort de azul, o Paulão de laranja,
né? E muita coisa incrível. Cara, o que eu tenho em termos de fotografia, assim, que na verdade nem é fotografia só, né? É uma coisa muito bizarra, cara. Eu tava pensando outro dia, se, pô, acontece alguma coisa comigo, eu tive esse lampejo, assim, no outro que morreu, e uma vez que eu quase num acidente de carro, assim, aqueles acidentes normais da vida, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu falei, meu irmão, se eu morro, esse troço vai se perder, cara. E é uma parada muito absurda, sabe, Floresta? Se você parar para pensar, que de 92 até 2009, né, quando eu entro no PVT, eu paro um pouco, eu parei mais ou menos de cobrir evento, mas de 92 a 2009, cara, eu fui a todos os eventos de jiu-jitsu, luta livre, submission, todos os eventos de Vale Tudo do Brasil, né? E eu cobri os bastidores de todos esses grandes lutadores porque eu tinha que mandar para o Japão. Então, cada luta do Vanderlei, eu estava em Curitiba, e nessa ida para Curitiba eu pegava o Anderson surgindo, eu pegava... Então, assim, você pega esse meu negócio, esse meu caderno aqui, cara, isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui tem mais de 300 páginas, tá vendo aqui, ó, numerado assim, ó, entendeu? Tô vendo. Então, assim, DVD 1, de DVD 1 até DVD 400 e tal, e aqui no início são os negativos ainda. Então, assim, aqui que tem a quantidade de coisa que tem aqui dentro, sem contar as revistas, né, que todas eu tenho ainda a coleção, cara, é realmente de uma riqueza única, assim, em termos da história das artes marciais. E eu realmente pensei, ultimamente eu tenho pensado, feito alguns contatos, principalmente lá fora, em comercializar isso, não para qualquer um, não é qualquer fã que, porra, dole uma, dole duas, dole três, não, mas se eu perceber, por exemplo, uma Flow Grappling, ou alguém que queira fazer um museu, entendeu? Não tem interesse, eu tenho sim, eu penso sim em comercializar isso, porque realmente é único, cara, eu não tenho dúvida. Aí você fala, o Nagal tem mais foto que você, sem dúvida. O Nagal é o cara que fotografou o UFC e o Pride, né? Só que eu fotografava, escrevia, né? Então, além de foto, do acervo de foto, eu tenho um acervo de texto. Cada coisa minha com foto, cara, cada evento que eu cobria, tem fotos e tem o texto que eu escrevia, né? Então tá a história toda ali, sem contar as revistas desses textos, estão todas aqui. Então eu tenho aqui 16 anos de Kakutogi de Sushin, 16 anos de Tatame, 5 anos de Kiai, 4 anos de Gong. Tenho todas essas revistas, todo esse material, os negativos todos numerados, preto e branco, colorido, slide. Eu tenho sessão de slides de estúdio, que eu fiz capas da Tatame, da Black Belt, da Fight Sport, com o Minotauro, com o Pedro Rizzo, com o Vitor Belfort, com o Hélio Grace, sabe? Então o material, cara, realmente assim, único. Isso não pode... Deus me livre, né? Não estou pensando em morrer tão cedo, estou só com 5.1, mas é um troço que eu tenho que começar a pensar seriamente mesmo, cara, que realmente isso é um acervo único aqui que eu tenho e que não pode ser perdido, não. Mas aí dentro desse acervo, aquelas fitas, daquelas entrevistas que você fazia com o Carson, com ele, você tem tudo isso gravado e entraria no acervo também. Tudo isso, cara, tudo. E Floresta, muito mais. Recortes de jornal da época, cartazes de eventos. Cara, tudo que eu vivia eu guardava, né? Os lembranças de Carson Gracie, camisas também. Eu tenho minhas camisas do Pride todas, camisas do seminário do Rickson em 95. Eu tenho a camisa aqui, sabe? O campeonato importante, eu tenho a camisa aqui. Eu tenho um material muito, realmente único, assim, de história das artes marciais aqui. Bacana. E falando, ainda voltando daquele tema do Arona, que você deu a sua opinião, o Gildes falou assim, a opinião dele, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, né, aí ele estar em uma mídia e ainda em um jornalismo de respeito, de ponta, como é o caso do Alonso, é importante. Então, assim, é esse tipo de pensamento que você quis dizer. Então, né, de estar conectado com as mídias para poder vender um curso, vender um material, seja o que for. Então, é nesse sentido que você quis dizer, e o Gildes compreendeu bem o que você quis dizer. Mas eu agora... Pode falar, Alonso. Não, exatamente isso, cara. O mais importante é as pessoas entenderem
não é erro do jornalista tentar buscar, a pessoa quer ficar reclusa, mas a gente tem o direito, cara, para parte da história, a gente tem sim o direito, né, de trazer o cara. Mas assim, uma coisa que tem que ser dita sobre o Arana é o seguinte, cara, o cara mais respeitador, assim, absurdo. Pô, quantas vezes eu cheguei lá em Taquatiara, às vezes nem tinha marcado matéria com ele, ele abria a porta, e, pô, meu irmão, ficava com ele lá 3 horas e rendia uma matéria incrível. Então, assim, eu espero que eu sei que ele tá passando um momento, você imagina, 3 filhos, filhos pequenos, né? É um momento que deve estar complexo ali, é uma vida nova pro cara, né, cara? Então, ele tá realmente no momento que dá para entender um pouco essa exclusão dele ali, né, esse isolamento, mas, pô, cara, eu acho que quem é amigo de verdade dele deve chamar a atenção e parar de fazer isso que os alunos estão fazendo. Essa é a questão, entendeu? Os alunos estão corroborando com uma atitude que é ruim para ele. Essa atitude é ruim para ele. Essa atitude de ficar, não, poxa, falou do Arona, falou mal, vocês não estão respeitando o Arona. Não é por aí, entendeu? Então foi por isso que eu coloquei lá atrás. Os alunos e a ABOL estão fazendo o que não é bom pro cara. Quem é amigo de verdade do cara tem que apoiar ele, a entender a mídia como uma parceira. A mídia não é inimiga dele, não, meu irmão. A mídia é parceira, a mídia só admira o trabalho do cara e já entendeu. Eu acho que esse que é a grande questão pro Arona. Cara, você parou de lutar, não pode ter vergonha disso. Eu acho que é uma coisa natural de todo o grande herói da luta, o próprio Rickson, né? Você vê o tempo que o Rickson começou a dar uma... como ele era o herói do jiu-jitsu, né? Ele passou muito tempo que ele não admitia aposentadoria. Então, toda a entrevista dele, você vê que o Rickson já estava velho, já não estava mais em condição de lutar, o MMA já tinha dado, mas quando ele falava, ele, não, eu ganho, eu isso. Ele se sentia numa obrigação de defender o jiu-jitsu. Eu sinto que o Arona levou muito esse cajado para ele, entendeu? Tipo, pô, eu sou meu amigo, eu sou o baluarte do jiu-jitsu, eu tô aqui para defender a arte suave. Meu amigo, passou esse tempo, né? Você tá com 43 anos, tranquilo, meu irmão. Eu fiz a história, eu defendi o jiu-jitsu como ninguém e bola para frente. Não pode ter medo de dizer me aposentei, cara. Sabe? Isso é um processo natural que a gente não pode ter vergonha de ter falado, ainda mais com uma história maravilhosa dessa, né? Se o cara não tivesse feito uma história maravilhosa como fez, faria até sentido, mas ele escreveu uma história maravilhosa. Então, tá com 43 anos, meu irmão, não quer mais lutar, é natural, né? Pronto, cara, tá escrita a minha história, galera. Obrigado por querer ouvir minha história. É isso. Eu também, só falando isso, o dia que eu entrevistei uma pessoa fantástica, super educado, foi super gentil comigo, e eu já era fã dele, fiquei mais fã ainda da pessoa dele. Alonso, vou deixar fazer a pergunta final, a última, sobre seus planos, né, do PVT e outros projetos para 2022. Agora falar um pouco do MMA esse ano, né? Fazer uma lista aqui, se você tiver outros nomes, você fala, enfim, falar sobre o ano de 2021, colocar, por exemplo, qual foi o lutador do ano? A gente viu aí o Usman, colocar também a Namajunas, o Charles do Bronx, enfim, 3 nomes aí, se você quiser e divergir disso, colocar um outro nome, enfim. Quem foi o destaque para você? O grande lutador de 2021. Pode ser mais de um nome. Ah, cara, sem dúvida, Charles do Bronx. Meu amigo, se a gente parar para pensar que em 12 meses, né, o cara venceu, pô, meu amigo, Tony Ferguson, Michael Chandler e Dustin Poirier, ele não venceu os caras duros, não. Ele venceu 3 grandíssimos nomes da divisão mais disputada que existe, que é a divisão dos leves. E o cara passou o carro. O cara, o Tony Ferguson, ele obliterou com 3 semanas para treinar pro cara, né? Ele brincou com o Tony Ferguson, ele fez o que ninguém fez com o Tony Ferguson, né? 3 rounds de rodo. Depois ele pega o Chandler, entrega uma grande luta, deu um susto na gente, mas foi lá e conseguiu nocautear. Depois ele pega o Dustin Poirier, que é o cara que venceu o McGregor 2 vezes, né? Considerado pelo próprio aí como um dos maiores aí. E aí ele vai lá e finaliza o cara. Né? Então, assim, não tem nem discussão, com todo respeito a Namayunas e ao Usman, não dá para comparar os feitos. O Usman ganhou do Masvidal e do Colby, entendeu? Quer dizer, porra, legal. Ganhou do Durinho também, né? Ganhou do Durinho, ganhou, porra, uma luta incrível com o Durinho e tal. Mas a Namayunas ganhou duas vezes da Weili Zhang. Porra, quer comparar com o feito do Charles Oliveira, não dá, irmão. Charles Oliveira, lutador do ano, disparado. Concordo.
E se a gente for falar finalização do ano, essa última aí do Charles contra o Poirier, do Brandon Moreno contra o Davidson, né, na segunda luta, a do Hernandes com uma zebra histórica, finalizou o grande Rodolfo Vieira, enfim. Se você puxar na memória, qual foi a finalização do ano para você? Pode ser em termos de plástica, né, em termos de a plástica do movimento, ou em termos de importância, enfim. Qual que seria? Cara, eu novamente vou ter que, vamos chamar de patriotada, mas o que o Bronx fez, cara, nessa no Dustin Poirier, realmente é um marco, entendeu? Porque assim, mal bem o Rodolfo é incrível, mas você vê que o Rodolfo ali é um processo que ele vem cansando, ele não consegue, não foi assim um mérito do momento que o cara surpreendeu, não. O cara obliterou o Rodolfo ali no cansaço, deixou o Rodolfo cansar. Teve um grande mérito, né? Se você colocar entre as votações ali das surpresas do ano, esse pode ganhar. Agora, finalização, né? Pelo que o Charles fez com o Dustin Poirier, pelo que é o Dustin Poirier, e a virada que foi, né, cara? Porque ele tomou uma dura no primeiro round. Então, Charles Oliveira de novo. E se você pensar, assim, puxar pela memória, o nocaute do ano, teve, eu vou citar alguns, não significa que são esses, mas o próprio Usman contra o Masvidal, teve uma que eu achei a mais plástica de todas, foi uma luta do Inácio Barramondes, que ele lutou contra um lutador chamado Roberts, que ele deu um chute rodado, aquele assim, pegou em cheio. Para mim, em termos de plástica, esse foi o mais bonito. Teve a da Namajunas versus a Ali, o chute alto que ela deu, enfim, na primeira luta entre elas. Para você, se você pensar em nocaute, qual é aquele que vem na sua cabeça em 2021? Cara, esse da Namajunas, acho que é o Elizan, eu gostei muito, cara. Foi uma posição técnica que, porra, me chamou bastante atenção. Quem que foi aquele que deu um chute e depois entrou com um rodado, cara? Esqueci agora, que é algo que tem sido feito. Ele começou a fazer. Foi o Patrick? Acho que foi o Patrick. Não foi nocaute, mas ele deu um chute, entrou com um rodado, não lembro. Mas, em suma, vamos de Namajunas. Do próprio, o nocaute do Poatan também foi maravilhoso, né? Então, lindo, assim, porra, lindo. Sem dúvida. Isso em termos de reviravolta. O que eu estou querendo dizer reviravolta? São grandes nomes, mas pessoas que, em algum momento na carreira, a gente podia achar que eles não, por questão de idade, de alguma questão que a gente talvez não enxergasse neles uma reviravolta na carreira. Por exemplo, o Glover Teixeira. Por mais que ele seja um casca grossa, por vários motivos, idade e tal, e ele conseguiu, né, com todo o talento dele, toda a perseverança, o cinturão. O cara de sapato saiu do UFC por baixo, conseguiu ser campeão no PFL, a bolsa de $1 milhão, quer ou não, então ele está em alta. E o José Aldo, com toda a história dele, quer ou não, nas últimas 4 lutas dele antes de 2021, ele vinha de 3 derrotas, e esse ano ele veio assim, avassalador. Então, pode ser outro nome também, mas quem que você considera aquela pessoa que deu uma reviravolta 360 na carreira no ano de 2021? Pô, todos esses nomes que você falou para mim merecem menções, né, cara? O Zé Aldo, pô, impressionante o que esse cara tá fazendo, merece todo reconhecimento. Você se manter no topo por tanto tempo, é desnecessário aqui falar o quão difícil isso é, né? Ainda mais descendo numa divisão quando você já tinha dificuldade de bater a sua. Então o Aldo realmente é uma coisa impressionante. O cara de sapato, cara, ser demitido, entrar em depressão e ganhar $1 milhão no PFL é algo também maravilhoso, né? Digno de todos aí, todos os louros. Mas não tem como não dar pro Glover, né, cara? O Glover, 42 anos de idade, você vencer das categorias mais valorizadas da história do UFC, que é o dos meio pesados, né? Pô, cara, é um feito realmente digno, que aí a gente não está falando de ano, a gente está falando da história do evento, né? O que o Aldo e o cara de sapato fizeram são feitos mais impressionantes do ano, né? Como reviravolta. O do Glover é um feito para a história do esporte, né? Toda a história que ele tem, ele chegar aos 42 anos, tudo que ele passou, né, atravessar a fronteira, e meu amigo, e pegando carnes de pescoço, né, e vindos, o que eu acho mais impressionante, o cara tá no momento ali de chegar a 3 derrotas e você falar, pô, o cara acabou, né?
cara acabou com 39 anos, 3 derrotas, acabou, meu amigo. O cara respirar fundo, dar a volta por cima, pegando só pedreira, porque nitidamente o que o UFC fez na sequência foi jogar uns presentinhos para ele servir de escada. E o que ele fez? Escada é o cacete, meu amigo. Foi derrubando um por um, né? Até chegar lá e bater o campeão. Então, sem dúvida alguma, Glover Teixeira é o nome, a reviravolta do ano. E, poxa, eu falei que o lutador do ano é o Charles, cara. Pelo conjunto de oponentes que ele enfileirou, né, cara? Mas se você pensar em história do esporte, o feito do Glover, ele é maior do que o do Charles, né? Em termos da história do esporte. Você, aos 42 anos, imprimir teu nome, depois de tudo que você passou, é realmente de tirar o chapéu. Alonso, agora não vou perguntar categoria por categoria, que são tantos nomes, enfim. Agora, a pergunta é tanto no feminino quanto no masculino, quais aqueles lutadores que você acha que de maneira nenhuma, dificilmente, vão perder o cinturão? Por exemplo, o Usman, pelo jogo que ele tem, dificilmente você acha que em 2022... Só vejo duas, Floresta, só vejo duas. Eu vejo que todas as categorias, com todo respeito a todos os atletas, mas eu vejo que há competitividade em todas as categorias do UFC. Né? Eu ia dizer 3. Se me perguntasse há 2 semanas, eu ia falar 3. Né? O galo feminino, o welterweight, a categoria do Usman, né? E a categoria mosca feminino, da Valentina Shevchenko. Eu falaria 3. Aí a Amanda, né, deu essa surpresa na gente aí. Então hoje eu vejo 2 categorias. Se eu tivesse que apostar para não perder dinheiro, aí você vai falar, não acredita que o Charles mantém? Eu não falei isso. Né? Eu só acho que a categoria do Charles ela tem uma competitividade tão alta que cada luta que o Charles fizer pode ser 55-50. Por mais que ele venha dominando muito, sempre vão ser lutas duras. Né? No peso galo, idem. Eu não vejo o Petrian com uma dominância absurda. Também não vejo o Volkanovski no Pena como um lutador absolutamente dominante. Entendeu? Como o Glover mesmo também, ele é um cara que eu vejo ele como favorito pro Prochazka, mas se perguntar, o Glover vai, se tiver outros desafios, não. Agora, esses dois eu vejo como dominantes. Kamaru Usman e Valentina Shevchenko, para mim, terminam 2022 ainda com os cinturões. São os únicos que eu apostaria 100% que terminam o ano com o cinturão. Vou fazer uma pergunta que o Marcelo Júdice mandou e vou encaixar numa outra que está dentro do contexto. Ele perguntou se você acha que a Amanda vai recuperar o cinturão, enfim. E, dentro disso, uma dúvida que eu tenho é sobre esse imediatismo que algumas pessoas têm para analisar. Por exemplo, a Cyborg era a melhor de todos os tempos. Perdeu para a Amanda, aí a pessoa, a Amanda ganhou da Honda, da Holm, da Shevchenko e da Cyborg. Aí ela passou a ser a maior de todos os tempos. Agora que ela perdeu, a pessoa já volta para que a Cyborg é melhor. Como é que você vê essa precipitação que algumas pessoas têm, essa necessidade sempre, não, se perdeu, ele já não é mais o maior de todos os tempos. Esse aqui passou a ser. Essa necessidade que as pessoas têm de fazer essas listas dos maiores, enfim. E se você acha que ela vai recuperar o cinturão em breve. Bom, primeira pergunta, grande Júdice, concordo contigo, acho que sim, que a Amanda, para mim, já respondendo as duas, para mim a Amanda continua sendo a maior, né? A Cris, para mim, eu tive muita dificuldade de, mesmo ela perdendo da Amanda, ver a Amanda como a maior, porque eu acho que a dominância da Cris só se compara do Cyborg, há muito tempo. A Amanda, ela demorou a chegar, ela perdeu, ela teve percalços, e aí passou, né, a ser dominante. A Cris, ela ficou 10 anos que se olhava como o Cyborg, como o Fedor, perdão. Você olhava a Cris e falava assim, como ela vai vencer? Quanto tempo ela vai nocautear? Não era assim, será que ela vai vencer? A Amanda não, ela foi competitiva durante muito tempo. Então, eu tive muita dificuldade de fazer a Amanda passar a Cyborg. Mas aquele nocaute, para mim, esse confronto direto com as duas no ápice, não tem como não passar a Amanda à frente da Cyborg. Acho sim que a Amanda continua disparada melhor do peso. Acho que não sei o que aconteceu com ela. Acho que esse esporte, meu amigo, é um esporte dificílimo. Né? Ela, meu amigo, um lampejo ali, que o Shogun definiu muito bem na live que a gente fez depois do Gongo. Ninguém melhor que ele para falar sobre isso. Né? A pressão psicológica de você
favorito chegar ali, ter que vencer em 2 minutos, de repente o oponente está muito treinado, você não vence em 2. Pô, como é que isso funciona na tua mente? É difícil. E foi o que aconteceu com a Amanda, cara. Ela é um ser humano. Pegou a pena bem preparada, entendeu? E fez uma boa luta ali. No primeiro round ela foi amando, no segundo round ela cansou, fez a burrice de ir pra porrada, entendeu? E os golpes da pena estavam entrando antes, ela ficou abalada e aconteceu o inesperado, né? Ela acabou sendo finalizada. Isso acontece, né? Então, assim, não deixa de ser a maior de todos os tempos por causa de um erro como esse, e eu acho que ela vai recuperar sim, não tenho dúvida disso. Com relação ao imediatismo, cara, eu acho que faz parte, né? Nós da mídia, a gente precisa da manchete, né, cara? Então, é uma coisa natural. Você vê o cara ganhar de 3 vezes, pô, tu tá cobrindo o MMA há 4, 5 anos, pô, você não tem uma visão ampla do esporte, assim. Então você vê o cara ganhar 3 lutas, você fala, porra, eu tinha ouvido falar lá que tem um tal de JSP, um tal de, porra, Vanderlei ali, mas, pô, quem se pô, né? Os caras aí, entendeu? Você tem essa tendência de diminuir o passado. E nós que vivemos essas eras aí, né, essas 3 eras aí desde o início, cara, uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente tem que respeitar cada história e cada número. E a gente vive num momento onde a competitividade aumentou e está cada vez mais difícil se manter dominante. Né? Tirando um Khabib, um Usman, né, e uma Valentina, ninguém está conseguindo se manter campeão por muito tempo. Então, mais do que nunca, a gente tem que dar valor aos números do passado que esses caras fizeram, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente que é da mídia tem que puxar a orelha dos colegas que, pô, 3 vitórias, GOAT. A mídia americana adora essa porra de GOAT, né, cara? Não tem você vai ver o jornalista americano, não tem um jornalista americano que começou a cobrir o esporte depois de 2003. Entendeu? Antes de 2003. Tem mais de 200 jornalistas na mídia americana. Nenhum começou antes de 2003, do que está lá. Todos os jornalistas do meu tempo já pararam e estão em outra área. Então, assim, os caras têm que ter um respeito à história, né? Ouvir os antigos, tentar entender a complexidade do esporte para vir com esse papo de GOAT e parar com esse imediatismo, né, cara? Exatamente. E quem goste de uma mais que da outra, as duas são duas glórias aí do nosso esporte, merece todo respeito pela história delas, enfim, né? Tanto a Amanda quanto a Cyborg. Alonso, antes de eu fazer a pergunta final, todo mundo, um programa que você fez junto com o pessoal da Confraria, né, o Bebel, o Tetel, enfim, e os demais, qual que é o planejamento? Vai ter alguma volta do programa? Você vai fazer algum especial em determinado momento? O pessoal tem muita saudade do Confraria. Fala um pouco pra gente se a gente ainda vai ver algum episódio do Confraria, que eu sei que cada um tem o seu trabalho específico, às vezes não é fácil a agenda para vocês se encontrarem, enfim, mas a gente pode esperar algum Confraria para o ano que vem? Tem algum planejamento em relação a isso? Pô, rapaz, então, deixa eu dar um abraço aqui pro doutor Osvino Pena, grande doutor Osvino Pena, isso aí é das antigas, acompanhou o esporte desde o início também, tá com a gente aí. Pô, treinou com o Carlos desde a faixa azul, rapaz. Isso aí tem muita história no esporte, ajudou muito o atleta e continua ajudando. Bom, cara, a Confraria, o que acontece? Muita gente pergunta, né? Cara, o que acontece ali é uma incompatibilidade, às vezes, de agendas, porque como é que funciona a Confraria? Eu e Tetel e Bebel vamos lá, jogamos primeiro a gente se fala, né, e bota a pilha. Aí a gente bota a pilha, no início, porra, tal, todo mundo ia. Com o tempo, cara, muitos começaram a não poder. Aí chega na hora ali, aí vou eu, Bebel e Tetel, entendeu? A Confraria tem que estar todo... O carro sempre chega atrasado. O outro, porra, o outro não pode, o outro não quer, o outro não fez muito esforço para ir. Aí o que acontece? Pô, vai desanimando. O Conan é um cara que luta muito para a Confraria continuar, né? Mas ele talvez seja o que tem a agenda mais complicada de todos nós, até pelo fuso horário, e é o que mais se esforça para a coisa sair. Só que, cara, é difícil, porque também tem que se adequar. Pô, o Conan puxa 10 treinos por dia, então acabou inadequando. Eu ainda tenho minhas lives, então o horário que é bom para Confraria, pô, terça e quarta, segunda eu tenho papo de luta, terça e quarta eu faço conexão e quinto resenha. Aí só sobra a sexta para Confraria. Sexta é um dia complicado, né? Todo mundo
quer sair com a namorada, com a família e tal. Então, acabou que várias incompatibilidades, mas a gente vai tentar, sim, botar aquele projeto de pelo menos uma por mês, né, cara? A galera se amarra, é mó barato, é um encontro de amigos mesmo, é uma zoação, cara. E é o curioso que o nego conseguiu fazer na internet, cara. O que a gente faz no nosso encontro, a gente vai fazer com o terça-feira, é um almoço de fim de ano nosso. Cara, pô, a gente até te convidou, né, Floresta? Essa aí, depois do teu convite, até rolou uma... Você ia ser o convidado especial da confraria desse ano, mas aí que ganhei na cena, mas não pude pegar o prêmio, né? Olha aí, pô. Aí acabou, rapaz, que, pô, como eu e o Bebel ali, até a gente discutiu, e, pô, vamos liberar pro Floresta e tal, todo mundo vai de você, liberou, apareceram outras pessoas também que são benquistas, que ali tem votação, né, cara? Ali o negócio é sinistro mesmo, se alguém não votar, o outro fica puto, então botamos ali pra votação. Pô, aí, meu amigo, essa confraria vai ser antológica, que vai Maurício Costa, Levi Ribeiro, fotógrafo, Azegrez, fotógrafo, vai também Pedro Riso e Joe Moreira. Então vai ser uma confraria assim com convidados especialíssimos. Pena que você não vai poder estar com a gente aí, que essa vai ser, meu amigo. Eu não vou nem falar o nome do restaurante, porque, pô, meu amigo, quem gosta de luta, se chegar lá vai rir muito. E se houvesse uma transmissão ao vivo, com certeza ia ter que ser censurada, porque o nego tá com uma demanda reprimida, o nego não se encontra. O Bebel até falou, pô, tem que mandar os convidados chegarem 2 horas depois, cara, que a gente está com uma canela muito afiada, deixa a gente soltar os cachorros, falar mal de todo mundo e depois entra os convidados. Ó, cara, e muito obrigado, né, publicamente falando aqui, pelo convite. Só não posso porque eu vou ter compromisso justamente só depois de uma certa data que eu vou estar liberado, mas na hora que você me falou, que eu sei que lá é fechado, é mais fácil ganhar na loto do que participar daquele programa, né? Que a confraria é um negócio bem fechado mesmo. Então, assim, uma honra, é o Grammy, né? O Grammy, para mim, ter sido... Que isso. Eu agradeço demais o convite. Pô, prazer todo nosso, meu irmão. Próximo aí não faltarão oportunidades, meu irmão. Quando você vier aí, a gente está sempre fazendo um almoço. Às vezes não tem a confraria com quórum total, mas a gente vai te receber aqui, eu, Bebel, Tetel. A gente vai dar um jeito aqui de te receber com um tapete vermelho no Rio de Janeiro. Opa. Obrigado, meu irmão. Agora a pergunta final, né? Planejamento tanto do PVT quanto de outros projetos. Conte alguma novidade que você tem aí para 2022, enfim, e a gente vai continuar aí com o Papo de Luta, depois do Gonçalo, enfim. E se tem mais novidades aí vindo? Ah, graças a Deus, Papo de Luta continua, né? Já fechei mais 3 novos apoiadores aqui, aí já estamos com 6 patrocinadores fechados até março. Então a gente continua toda segunda, 8 da noite, Papo de Luta. Tem novidades aí, a gente vai trazer novidades em breve também no PVT, novos quadros aí. Novidade também que eu vou voltar a comentar lá no Combate, né, cara? O Marcelão Letchevski entrou em contato comigo com essa pandemia, né? Eu e o Carlão, que somos prestadores, a gente ficou com um contrato suspenso um tempo, mas a gente vai voltar a partir de... Eu estou falando por mim, né? Eu não sei, não conversei ainda com o Carlão sobre isso, não posso falar, mas eu acho que o convite foi feito para ele, eu acredito que ele também volte. Então, assim, a gente vai voltar aí a comentar, não com tanta frequência, né? Porque hoje em dia a política da empresa é mais valorizar ali os talentos contratados, internos e tal, mas a gente vai voltar a estar lá, isso que é legal, né, cara? A gente gosta também de estar ali em contato com o público, uma coisa muito bacana. Eu tenho uma ligação muito forte com o Combate, né, cara? O Combate, pô, me ajudou muito ali. Pô, os meus 2 livros, pô, só foram lançados graças ao Combate. O Combate acreditou em mim lá atrás, quando eu saí da Tatame. O Combate me chamou para apresentar um programa sem nunca tinha feito uma entrevista para câmera, cara. Os caras me chamaram para fazer o cara a cara, eu e o Luciano, e depois me deram o Combate News, né, um programa de news. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco aí pelo canal Combate, gratidão, né, e parceria, meu irmão. Assim, então é um prazer muito grande voltar a essa equipe, né, cara? Estar lá com os parceiros Anaísa, Minotauro, Luciano, Paul Verdun hoje faz parte do time, né? Também comenta. Então vai ser muito legal poder estar lá. É um troço que eu gosto, que a gente mal ou bem, né? A gente mantém estudando, né? Mas quando eu tô no Combate, vou fazer um card a semana, é psicopatia. Eu fico vendo as lutas
dos caras em detalhe para poder comentar melhor. Isso acaba sendo bom para o meu trabalho também no PVT, né, cara? Você conhece mais a fundo os lutadores, é um troço que eu vou fazer com o maior prazer. E também outros projetos do combate que a gente tinha lá, de projetos de documentários que eu fazia, como eu fiz o Rivalidades, né? Como eu fiz o das regras também, junto com a produtora Ciranda. Isso parece, né? Vamos ver se a Ancine volta a ajudar a gente aí, mas parece que vão voltar a sair do papel. Então tem 2 projetos muito legais aí de documentários de combate, e tem um projeto que eu ainda não posso falar, que é internacional aí, que, pô, é muito bacana. Quando vou sair eu vou te falar. E aquilo, forte do Sherdog, né? Continuo também, assim como eu faço meu trabalho PVT, eu também faço minhas matérias em inglês para o Sherdog, uma coisa que estava me incomodando muito, perder esse mercado americano, né? Aí depois que eu saí do meu blog lá do UFC, a gente terminou a parceria, eu entrei em contato com o Sherdog, os caras, pelo amor de Deus. E aí eu voltei pro Sherdog, hoje em dia eu estou fazendo vídeos pro Sherdog, escrevendo pro Sherdog, né? E é muito importante esse link. Ano que vem, se Deus quiser, eu tô com o projeto aí de lançar o meu livro o Por Trás do Octógono, né? Fazer a atualização do livro e lançar ele em inglês ao mesmo tempo. Eu vou atualizar a primeira edição de causos, né? Tem 111 causos, eu quero botar pelo menos aí, eu pegar os 50 melhores e manter, e trazer novos 50 e fazer isso em inglês, né? Fazer isso em inglês e português. Então, esses são os planos. Vamos ver o que a gente consegue tirar do papel. Bacana. E principalmente essa notícia do canal Combate, né? Realmente, em primeira mão, muito bom. Essa tipo da notícia que muita gente estava querendo ouvir, né? Saber da sua volta, do Carlão. Ficava aquele hiato no ar. Mas que bom que em 2022 vocês estarão de volta. É isso, irmão. Que bom, né? E perspectiva excelente, né, cara? Aí o Rui Menezes. Marcelo, quanta história do Carson com o Galo no avião. Não, cara, você tem tempo para contar uma aqui? Ele falou de avião, eu lembrei de uma, cara, do Carson. Claro, pode contar. Cara, essa eu esqueci. Essa é genial, galera. Essa aí, Rui, pra você, cara. Essa eu tinha esquecido, cara. Essa do Galo aí tem no meu livro, a galera já cansou de ver o Alan contando, né? Que não sou nem eu que tenho a autorização para contar, o Alan que viveu essa história. Mas, cara, essa do avião é muito engraçada. A gente voltando do primeiro evento no Japão, e eu, né, minha namorada, eu viajava como grátis condicional da Varig na época, né? Ela me colocou como grátis condicional e eu pagava 10% da passagem. Então, o comissário de bordo, né, ele às vezes tinha espaço, às vezes não tinha. O Carlos ficava numa tensão, cara. Então, tu imagina, voltando de Tóquio, antes de embarcar, eu não sabia. Se o avião estivesse lotado, eu tinha que dormir lá e esperar o outro. Era uma tensão bizarra que eu vivia. O Carlos ficava, ele entrava no avião, cara. Ficava, Marcelo, você vai ser barrado. Porra, para com essa porra, bicho. Compra passagem, deixa de ser pão duro. Ele ficava louco. E essa volta pro Japão foi muito engraçado. Ela resolveu fazer uma surpresa para mim e falou com um comissário de bordo para me levar para a primeira classe. E aí o cara, meu irmão, esperou até o final, numa tensão. Aí eles me chamam no microfone. Eu falei, vai dizer que não tem vaga no voo. O cara, não, Marcelo, vem por aqui que tem um lugar para você na primeira classe. Eu falei, porra, meu irmão, tu quer me matar do coração? Aí me levou para a primeira classe. Entrei no avião, fiquei lá na primeira classe e o Carson desesperado, né, cara? Aí daqui a pouco ele vem na cortininha. Porra, Marcelo, eu sei que tu tinha ficado, bicho, que susto, fez um escândalo. Aí imagina, o pessoal japonês da primeira classe, aquele homem histriônico, já ficaram assustados, né, com aqueles gritos do Carson. Cara, aí o comissário, que era um coroa, olha, chega pra mim e fala assim, Alonso, esse cara é o Carson Gracie? Eu falei, eu esqueci o nome dele. Esse cara é o Carson Gracie? Eu falei, a gente veio do evento no Japão, ele tá aí comigo. Ele, cara, eu sou muito fã desse cara. Então, eu vi ele num Maracanãzinho lutando com o Valdemar Santana. Esse cara tá lá atrás, porra, lá na econômica. Não, eu vou trazer ele aqui pro teu lado. Eu olhei pra ele ainda, falei, eu não podia fazer isso, não. Eu quase falei, meu irmão, tenho certeza, o teu emprego vai estar em jogo, hein? Carson é poderosésimo, né? Aí não deu outro, cara. Trouxe o Carson, meu irmão. Quando ele traz o Carson senta na primeira classe, já chega fazendo aquele esporro japonês meio assustado.
Aí o Valide vem atrás, tava o Valide, Carlão e Libório lá atrás. Aí o Valide vem atrás, abre a cortininha, fala assim, aí, Marcelão, qual o esquema? Aí o Carso olha pra trás e fala, sai, Paraíba! Sai daqui, rapaz! Isso não é pra você não, porra! Aí o Valide, cara, saiu, ele, porra! Aí levantou gritando, sai, Paraíba! Imagina os berros, assim, os japoneses já meio que dormindo depois do jantar, uma coisa horrorosa, assim. Impressionante. Aí eu acalmei ele, aí a forma de acalmar ele era fazer camisa, né? Ele, na época, Creontes, aí ele ficava ali C, aí ele desenhava Barra Grace, R, Irmão Machado. Aí ele ia fazendo a camisa dos Creontes, eu acalmando ele, igual com a criança, né? Calma aí, Cássio, calma aí. Ele, não, vou zoar o Paraíba, vou zoar o Paraíba. Cássio, você não pode, cara. Essa cortina aqui, pô, é uma separação aqui, é ruim pra... Você não pode falar com o lado de lá. E os caras estavam lá na poltrona 40. Cara, ele pede para a comissária uma taça de champanhe. Porra, a comissária traz a taça. Carson, o que tu vai fazer? Tu não bebe champanhe, bicho. O que tu vai fazer, Carson? Pelo amor de Deus, já acordou o japonês todo. E aí o japonês dormindo na econômica e na primeira classe. O Carson me abre a cortina. Aí olha lá para trás, ali lá na poltrona 40, só a luzinha acesa do Carlão. Paraíba! Acorda o avião inteiro, aí ele pega o champanhe e fala assim, ó. Brinda e mostra pro Valide. Meu irmão, acordou o avião inteiro, o comissário olhou pra mim, né? Com aquela cara de agora eu entendi teu susto, né, cara? Mas, você tinha avisado. Eu tinha avisado a ele, né, cara? Ele quis levar, mas, porra, o Cássio era demais, cara. Você viajava com ele, você se divertia. Pô, Alonso, essa foi para encerrar com chave de ouro. Só mandar um abraço pro pessoal aqui no Marcelo Jutsu, que está aqui com a gente, Fera Braba, o grande Peixotinho, nosso amigo, né, essa lenda histórica do jiu-jitsu, nosso amigo Rui Menezes, mestre Rui Menezes, advogado Rodrigo Sá, e tantas outras pessoas que estão aqui com a gente. O Marinho, que esteve aqui com a gente durante boa parte dessa live. Então, assim, uma honra conversar com você. E essa história final, é para ilustrar, né, tudo que você viveu, a importância que você tem. E para quem não te conhece, né, aquelas pessoas que, eu sempre falo isso, que não conhecem você, que nunca tiveram a oportunidade de conversar, você é, de fato, uma pessoa extremamente simples. Eu fico abismado tanto que você, pela sua importância que você tem, de fato você é o faixa vermelha da cobertura marcial, do jornalismo marcial, não tem como tirar esse título, essa faixa de você, mas você tem a simplicidade, assim, da pessoa que está indo para a primeira aula, né, que nem faixa branca é ainda. A sua simplicidade é nesse sentido, né? Então, assim, é sempre uma aula conversar com você e bom ter a sua amizade, seu respeito e sempre que você puder contar comigo, o canal está aberto para você e espero que ano que vem, né, que é o ano emblemático dos seus 30 anos, a gente possa fazer algumas lives também, que agora é quase que obrigação você estar aqui com a gente, meu irmão. Pô, é prazer todo meu, Flores. Sabe que aqui, né, meu irmão, sempre que você chama aí, já tem o troféu Rei Bianchi aqui. Eu acho que é o 8º ano de entrevista. É um prazer aí sempre. E, pô, cara, conte com a gente, né? Quem sabe aí no UFC Rio em maio, a gente, pô, vai cobrir junto ali, né, rapaz? E faça, com certeza em maio vai ter uma confraria especial aí, finalmente. A gente faz essa confraria aí com a tua presença especialíssima. Né? Prazer falar com você. Abraço o mestre Peixotinho aí, porra. Prazer te ver lá, rapaz, no negócio do Hugo. Pô, foi muito legal a gente se reencontrar aí. Porra, feliz demais, evento muito legal, clima maravilhoso, né, meu irmão? E tem gente que, porra, fala mal do evento, fala mal disso, porque o pessoal do jiu-jitsu não pode se misturar com a luta livre, meu amigo. Peixotinho, Cássio Cardoso, Pinduca, Hugo deram um exemplo, rapaz. Pô, a gente vive em outros tempos, rapaz. A gente não pode viver 2021 com a cabeça de 1970, 1980, não, galera. A gente tem que evoluir. Esses caras deram um exemplo de evolução, entendeu? O Hugo, pô, se ele se excedeu em algum momento, ele sempre teve a simplicidade de pedir desculpa e a rivalidade acabou sendo boa para todo mundo. O melhor discurso que teve lá na graduação foi do Peixotinho, né, cara?
Peixotinho e do Pinduca, onde ele falou exatamente isso. A rivalidade foi positiva para todos. Não existem mais vilões nessa história, entendeu? Todos merecem aplausos, todos são artistas marciais que fizeram aí essa história e o Peixotinho com certeza faz parte disso. E, pô, uma honra ter estado presente lá e ter presenciado isso. Isso que é o mais importante. Quem está criticando, Renzo Gracie foi lá, meu amigo, e deu like, bateu palminha pro Hugo, né? Porra, o Carson Gracie, se você não sabe, eu posso te falar com propriedade. O Carson adorava o Hugo. Eu levei o Carson Paquetá no aniversário da filha do Hugo, né? O Carson, pra vocês terem uma noção, pô, a gente marcou um almoço uma vez na frente da tatame, o Carson, porra, chama o Hugo, pelo amor de Deus. O Carson adorava o Hugo, cara. Então, assim, tem gente do jiu-jitsu, faixa preta do Carson, eu entendo, o cara viveu a rivalidade. Pô, tem problema com o Hugo, entendo que ele não goste e tal, agora criticar Peixotinho e Pinduca que não viveram isso por receberem essa faixa é papo de maluco, meu amigo. Cada um na sua, entendeu? Pô, eu acho que tem aquela história, quem bateu, esquece, quem apanhou, não esquece. A gente sempre tem que respeitar isso. Mas quem não fez parte dessa história, ter a grandeza de lá... Pô, outra coisa que eu lembro, missa de 7º dia do Carson ali, ó, na igreja ali na Praça de Copacabana. Eu tenho essa foto aqui, quem quiser. Porra, o Hugo lá na primeira fila, abraçando o Pinduca, foi lá, imagina, amigo, você chegar no meio dos oponentes todos, ter a grandeza de ir lá. Porra, você pode ser espinafrado ali, pô, e ele lá apertar a mão de um por um dos ex-inimigos, entendeu? Pô, a gente tem que ter mais grandeza, galera. O tempo de rivalidade acabou, entendeu? Da mesma forma que o pessoal da BTT hoje em dia e da shootbox se respeitam, que é da luta livre do jiu-jitsu, tem que se olhar como os guerreiros que fizeram essa história e olhar com carinho e respeito um pelo outro, entendeu? Parar com essa besteira de porra, criticar o Hugo porque deu a faixa preta. Essa faixa preta foi uma homenagem. O Hugo não deu a faixa preta porque o Peixotinho vai dar aula de luta livre. O Peixotinho não precisa disso, o Hugo sabe. Pinduca também, foi uma homenagem a pessoas que ele respeita. É uma questão de grandeza a gente entender isso, né? Mas desculpa aí, me alonguei mais uma vez, mas eu acho que era um assunto importante da gente tocar, né? Porque eu tenho visto algumas pessoas que não estão entendendo muito bem isso, ou estão fazendo uma leitura enviesada, entendeu? E eu acho que a gente tem que ouvir sempre os dois lados e tentar, antes de espinafrar, de linchar, a gente tentar entender os dois lados da história, né, cara? Totalmente pertinente, pontual a sua fala sobre esse tema. Só para finalizar, Alonso, para a semana que vem, como é que é o seu planejamento de final de ano? Ainda a gente vai ter, o pessoal pode ficar nessa dúvida, semana que vem ainda vai ter 2 episódios do Resenha, mas para o Natal, como é que não vai ter? Como é que vai funcionar até o final do ano? E se já tem convidados da semana que vem? Só para a gente já avisar a galera. Boa. Vai ter sim. A gente vai seguir trabalhando normal. Se eu não me engano, o Natal é sexta, né? E o Réveillon também cai na sexta, né? Se eu não me engano. Cai sexta e sexta, se eu não me engano. Então, assim, dia 1º e dia 25, quer dizer, vamos continuar trabalhando normal. E aí, semana que vem, Resenha PVT, Diógenes Assarrida, lenda da shootbox, cara que, meu irmão, botou a mão no Anderson, eu tava lá quando o Anderson ganhou o cinturão, eu dormi no quarto com o Diógenes, que era o treinador do Anderson, né? Em 2006. Então, o Diógenes é o cara que, meu amigo, participou direto do título do Anderson e muitas outras. A lenda da luta, um dos grandes nomes da shootbox. Quem não conhece vai ouvir muita história legal. E semana que vem a gente está trabalhando o Charles Oliveira, o Charles do Broncos acabou de me confirmar na terça, ao vivo, Conexão PVT. Quarta eu estou tentando o Glover, falei com ele agora, a gente está só vendo a agenda onde ele vai estar na quarta. Talvez tenha que ser gravado. Mas a ideia é botar os 2 campeões na última semana do ano. O Glover e Charles e o Diógenes Assarrida na quinta. Top demais, meu irmão. Fica com Deus e se a gente não for falar até o final do ano, um bom Natal, um bom resto de ano aí para você. Parabéns pela sua história, que 2022 é o ano dos seus 30 anos de jornalismo. Você tem mais tempo dentro desse mundo marcial do que de vida, né? Então, assim,
A sua história tem que ser respeitada e a sua opinião ela tem um peso bem grande. Então, um abraço para você, meu irmão. Outro para você grande, um abraço em todos, Júdice aí com a gente até o final, Mestre Peixotinho, pô, Carson Grace Nilópolis, todo mundo aí. Um abraço grande, Feliz Natal para todos, próspero ano novo. Os